Já está aqui, a Flávia, estava lá do outro lado. E agora? Estou ouvindo bem. Só um pouquinho, deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui. Está me ouvindo? Eu estou ouvindo bem, você me ouve? Eu estou te ouvindo, não está voltando o som, nossa, graças a Deus. Agora está tranquilo. Gente, desculpa, vou ter que reiniciar de novo, porque, nossa, estava muito ruim ali, e fica muito difícil para atender, para conversar com a Flávia, né, para a Flávia entender e eu conseguir entender ela. Então, tive que fazer isso. Outra vez também tive que fazer isso, não sei, alguma configuração, alguma coisa ali que muda de uma... Eu não entendi até agora, não sou muito boa de tecnologia, não. Mas eu sei que dá uma mexida ali funciona. Tá? E aí, Flávia, me conta como que você está, querida. Estou bem, depois daquele dia da primeira sessão, passei bem, tranquila, não tive mais aquela sensação de falta de ar, bem tranquila, graças a Deus, doutor. Que bom, que maravilha. Tá. E aí, hoje, o que você gostaria que a gente tratasse? Então, eu queria hoje falar sobre uma situação que, na verdade, é algo que me gera, né, às vezes, uma ansiedade, em alguns períodos. Né? Eu já fiz terapia psicológica uma época, identifiquei um pouco, consegui melhorar, mas é a questão do perfeccionismo exagerado. Né? É algo que, assim, nos meus estudos, na minha vida, no meu trabalho, se eu tenho alguma meta para atingir, se eu tenho uma prova, se eu tenho, eu me cobro demais, né? Então, se eu sou muito perfeccionista, já melhorei bastante, mas isso é algo assim que de tempos em tempos é algo que eu preciso estar me policiando, porque ninguém é perfeito, né? E às vezes eu quero uma casa perfeita, um trabalho perfeito. Se eu tiro uma nota baixa na faculdade, alguma coisa que eu fico numa dependência, para mim é o fim do mundo. O meu marido mesmo me fala, não, você se cobra demais, não é assim. E quando, em relação à prova, especificamente, se eu tenho uma semana de prova, alguma coisa assim, isso me gera uma ansiedade de às vezes me tirar até o sono, porque eu quero sempre ir muito bem, né? Uhum. E isso às vezes me traz alguns sintomas de ansiedade, aquela sensação de querer dar conta de tudo perfeitamente, rapidamente. E hoje eu senti um pouco disso, assim. E é Sim. algo que eu queria melhorar. Uhum. Então, você já tentou buscar, com as terapias que você fez no passado, o que pode ter te gerado isso? Já descobri algumas situações assim que me fizeram desenvolver esse perfeccionismo exacerbado, né? Uhum. Mas a principal delas é que eu sou filha mais velha, né? E eu cuidava de mim e da minha irmã, porque a minha mãe trabalhava, né? Fora. Uhum. E a minha mãe sempre foi assim até hoje, muito crítica em relação à limpeza, organização, essas coisas assim, né? E eu sempre queria agradá-la. Né? Eu sempre queria que ela falasse, nossa, que bem feito, que limpo, que nota boa, e às vezes eu não atingia, né, esse objetivo, assim, na minha cabeça, eu achava que eu sempre podia melhorar. Se eu fizesse algo assim que ela não elogiasse, né, eu pensava, eu ainda não fui capaz de atingir uma expectativa assim alta, né? E isso me acompanha desde a infância. Eu sempre fui Uhum. muito responsável, sempre gostei bastante de estudar, né? E em todas as áreas da minha vida eu levei essa cobrança, esse perfeccionismo. Sempre quis ser uma mãe perfeita, uma estudante perfeita, uma profissional, mas tudo, em tudo. Certo. Uhum. Você se identificou com a história da Maria? Você assistiu a história da Maria antes? Ouvi um pouco. Uhum. Você se identificou um pouco com ela ou não? Sim, em certos aspectos, sim. Uhum. Tá. E você percebeu que ela fazia tudo para
ser aceita para conseguir ter aprovação das outras pessoas? Sim, percebi. É. E você não percebe isso em você, que você pensa em relação a isso? Percebo também, até porque eu tenho uma dificuldade até às vezes de falar não para as pessoas, porque justamente por isso, porque quando você diz sim para tudo, você é mais aceito, né? Então, na verdade, você sabe onde está a origem do teu problema, né? Tenho consciência. Você tem, na verdade, você tem medo da rejeição. Exato. Mas isso é um Se você, processo... você tem uma necessidade de ser... aprovação. De aprovação. E para você ser, na tua consciência, na tua mente, né, no seu subconsciente, para você ser aprovado, você tem que ser uma pessoa perfeita. E assim, eu tenho consciência também, doutora, de quando isso começou, né? Porque foi depois do divórcio dos meus pais. E a gente passou por um processo difícil, né? E eu sentia que eu tinha feito algo para ele ir embora, né? De certa maneira, assim, que eu havia, entre aspas, falhado em algo, né? Assim, então, na minha cabeça de criança, eu pensava, será que eu fiz alguma coisa? Será que meu pai não gosta de mim? De repente, meu pai foi embora por minha causa. E Você se sentia culpado? Me sentia de certa forma, né? De certa forma, assim, às vezes tinha um pensamento de rejeição, né? Até porque ele não vou entrar em maiores detalhes, mas não precisa. Ele teve, constituiu uma outra família e logo a gente ficou assim um pouco mais de lado, eu e a minha irmã, né? E desde então eu desenvolvi tive que crescer muito rápido. Eu desenvolvi uma responsabilidade tanto sobre por mim e pelos outros, né? Porque eu, como eu falei, minha mãe trabalhava e eu ficava sozinha. Então, eu tenho essa percepção de que foi desde essa época e com a terapia psicológica melhorou bastante, bastante mesmo, mas eu tenho essa consciência que esse sentimento de rejeição. Então, assim, na minha cabeça era, quanto mais perfeita eu for, né, mais eu vou ser aceita, mais eu vou ser amada. Resumindo, é isso. Eu tenho essa consciência de quando começou. E o que você pensa, só fazer umas questões, assim, o que você pensa em relação a outra pessoa que tivesse esse pensamento? Imagina que fosse uma outra pessoa que tivesse essa mesma sensação e estivesse conversando com você. O que você diria para ela? Tivesse esse mesmo problema, esse mesmo medo, essa mesma dificuldade de aceitar que as coisas não são perfeitas sempre, e esse medo de ser rejeitado. O que você diria para essa pessoa? Eu diria para essa pessoa a consciência que eu tenho, que perfeição não existe, né? E que na vida nós nunca vamos ser perfeitos e nem aceitos e amados por todos, né? Então, é algo que a gente tem que aprender a lidar. Você, na verdade, tem a consciência, você tem a resposta, né? Mas tudo isso é racional. A emoção continua lá, do mesmo jeito, gravadinho, né? Então, o que o TFT vai fazer é limpar essas emoções negativas. Então, o teu caso provavelmente não vai ficar 100% nessa sessão, porque o certo é limpar essas questões desde lá da tua infância, né? Limpar essa questão da culpa que você tem você teve em relação ao teu pai também. Provavelmente tem outras questões que foram reforçando isso. Mas hoje nós vamos tratar um sintoma que te faça sofrer mais, que isso te deixe mais, né, que você gostaria de eliminar. E a partir desse sintoma, né, com o que você aprendeu na aula de hoje, você vai poder ir aplicando para outras situações. Sim. E limpando toda essa questão emocional da infância ali. E, assim, porque você já sabe que, né, você falou para outra Flávia, que, né, não existe perfeição, que, na verdade, não tem como as pessoas acertar sempre, né, e, assim, não é por isso que a pessoa vai ser mais ou menos amada, mas, né, você não tem essa emoção, então você precisa criar essa emoção, esse sentimento,
não só a retórica, né? Então, escolhe uma coisa que você gostaria de trabalhar, que mais te incomode hoje, para nós começar a trabalhar, fazer o tempo. Você diz uma sensação, um sentimento? Pode ser uma lembrança, né, que te faça sofrer mais, um fato que ocorreu, um momento que mais te faça sofrer, alguma coisa assim que esteja ligada com o teu problema que se lembre neste momento. Ou, se você quiser tratar um sintoma que se manifesta no teu corpo, a partir dessas questões também pode ser. Eu acho que é mais fácil, então, a questão do sintoma. O que começa, o que acontece, é que nessa necessidade de fazer tudo perfeito, eu começo a ficar assim, com aquela sensação de pensamento acelerado. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, né? Parece que assim, que o dia tinha que ter 70 horas para eu conseguir fazer tudo, né? E no caso, é um sentimento assim de frustração, quando eu não consigo realizar tudo que eu me propus a fazer e da forma que eu me propus a fazer. E é aí que gera um pouco de ansiedade. Tá, e quando você pensa nisso, eu tenho que fazer tudo, preciso fazer tudo, vem alguma imagem na tua cabeça? Não, vem uma sensação. Qual que é a sensação? Uma sensação assim de um calafrio que percorre o meu corpo todo, assim. Calafrio. Você vê alguém? Tem alguma cena, assim, você vê alguém, alguma pessoa? Não. Você consegue imaginar, assim, um local que você estava, que você está, ou que você pensa que você precisaria estar? Eu vejo a casa da minha infância na minha mente. Não consegue ter ninguém? Não. Nessa Só cena? a casa. Tá. Vamos fazendo. Se for surgindo mais coisas, que geralmente vai surgindo, quando a gente vai fazendo TFT, o corpo vai falando com a gente. Aí você vai falando, né? Porque às vezes o aspecto do problema muda, você pensa numa emoção, você fala, né? Tá tanto, sim, esse sofrimento para mim em relação a isso que eu tô falando. Mas quando a gente vai fazendo, a gente vai pensando em outros aspectos e às vezes tu lembrou de uma coisa, daquele problema que te faz sofrer mais. Entende? Então, daí muda, no caso, o nível de sofrimento. Então, vamos ver o que vai vir. Vamos fazendo e vamos ver o que vai vir. Vamos colocar aqui, bater aqui, repetir. Mesmo que eu sinta esta ansiedade em relação ao que eu tenho para fazer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. São 3 vezes, tá? Mesmo que eu sinta esta ansiedade, esse pensamento acelerado, que me deixa mal, me causa calafrios. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta este escalafrio, e tanta coisa que eu penso que tenho que fazer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Isso. Agora vamos começar, vamos fazer uma rodada, a gente limpar também a culpa, né, limpar o medo, vamos fazer tudo junto, tá? Então, vou começar aqui. Você vai repetindo, você pode ir falando o que eu falar, ou você pode ir falando, contando, como se estivesse contando uma historinha para você mesmo, falando o que vem na tua cabeça, né? Eu acho mais fácil repetir o que você diz por causa do som, me atrapalha. Tá bom, então vai falar. Vamos falando, então. Eu sinto uma sensação muito ruim quando eu tenho muita coisa para fazer. Muito ruim quando eu tenho muita coisa para fazer. Eu me sinto mal. Eu me sinto mal. De ter a ideia de que eu posso não dar conta. De ter a ideia de que eu possa não dar conta.
Eu quero sempre dar conta de tudo. Eu quero sempre dar conta de tudo. E fazer tudo perfeito. E fazer tudo perfeito. E isso me causa sofrimento. Me causa sofrimento. Eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência disso. Mas eu ainda não consegui mudar isso. Mas eu ainda não consegui mudar isso. Eu sinto calafrios. Eu sinto calafrios. Quando eu penso em tanta coisa que eu tenho para fazer. Quando eu penso em tanta coisa que tenho para fazer. Eu queria que o dia fosse maior. Eu queria que o dia fosse maior. Para eu poder dar conta de tudo. Para eu poder dar conta de tudo. Eu não gosto de deixar nada para depois. Eu não gosto de deixar nada para depois. Eu acho que eu tenho que dar conta de tudo. Eu acho que eu tenho que dar conta de tudo. E esses pensamentos me fazem sofrer. E esses pensamentos me fazem sofrer. Mas eu ainda não consegui mudar isso. Mas eu ainda não consegui mudar isso. Embora eu já tenha ideia de onde está a origem. De onde está a origem. Eu penso que eu fazendo tudo direitinho, tudo certinho, tudo certinho, eu vou ganhar a aprovação das pessoas. Vou ganhar a aprovação das pessoas. Então, eu faço o máximo para que isso possa acontecer. Eu faço o máximo para que isso possa acontecer. Para o Gama 9, pensando no problema, eu sinto muito calafrio. Eu sinto muito calafrio. Talvez que eu tenho muita coisa para fazer, tenho alguma coisa com muita responsabilidade. Eu tenho muita coisa para fazer, muita responsabilidade. Eu sinto esses calafrios. Eu sinto esses calafrios. Clavícula. Mas eu tenho a sensação que para eu ser aprovada, pelas pessoas, eu preciso dar conta de tudo. Eu preciso dar conta de tudo. E tudo tem que estar perfeito. E tudo tem que estar perfeito. É dessa forma que eu penso que eu vou ser amada. E dessa forma que eu penso que eu vou ser amada. Mas essa maneira de pensar está me fazendo mal. Mas essa maneira de pensar está me fazendo mal. Agora nós vamos fazer o Gama 9, tá? Pensando no problema, você olha para baixo, gira os olhos, traz o olhar para o centro, olha para o outro lado, para baixo para o outro lado. Vamos fazer o círculo, 360 graus, girando pelo chão, girando pela parede, pelo teto, o outro lado da parede, até o chão. Agora vamos fazer para o outro lado. Olha para o chão, tira os olhos pelo chão, pela parede, o teto, tá girando para o chão, até o centro. A musiquinha, parabéns para você. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Então, vamos para os pontos principais novamente. Pensando no problema. Esse calafrio quando eu penso em tantas coisas que eu tenho para fazer.
É muito difícil isso. É muito difícil isso. Porque a ansiedade exagerada, em vez de ajudar, ela atrapalha. Ela atrapalha. Aí eu tenho mais um problema. Aí eu tenho mais um problema. Para mim administrar. Administrar. Isso é uma coisa que vem de forma espontânea. E eu não consigo segurar, afastar isso de mim. E isso prejudica o meu bem-estar. Tudo mínimo. Esses calafrios. Pensando, tá? Pensando no problema. Essa sensação ruim. Que a ansiedade me traz. É tão desconfortável essa situação. É algo que vem espontâneo. E eu me sinto na responsabilidade, na obrigação de dar conta de tudo. E às vezes me sinto inundada. Pelos pensamentos de tanta coisa que eu tenho para fazer. Doutora Sônia, enquanto eu falava aqui, eu tive uma outra lembrança. Uhum. Pode falar. Falar e vai batendo. Eu devia estar, acho que na quarta ou quinta série, e eu peguei uma tarefa da página errada do livro, e a professora chegou do meu lado, assim, bem agressiva comigo, devia estar num dia ruim, qualquer coisa assim, e ela me falou bem assim, você vai copiar tudo de novo para você largar de ser burro. E às vezes quando eu senti isso agora, que quando eu estou estudando e eu percebo que eu não entendi algo, eu me sinto burro. E eu sinto a necessidade de aprender aquilo e fazer perfeito. Uhum. Você não esqueça desse fato, para você limpar até o final. Ok, respira agora. 3 vezes. Como que você está se sentindo? Antes eu esqueci de pedir a nota, né? Mais ou menos quanto isso te incomodava. Eu não sei se você tem uma ideia agora, porque às vezes a pessoa não consegue fazer um parâmetro depois que foi limpado. E se você puder falar antes e agora, se mudou alguma coisa, continua mesmo, você pode falar para nós. Com toda sinceridade, tá? Se fosse para eu dar uma nota no começo, seria 8, né? E agora 5. Tá. Então, sinal que a sequência está fazendo efeito. Você viu que você teve mais esse insight, né? Mais essa lembrança desse momento. Então, né? Burra. Quem quer ser burro? Você, a partir daquele momento, você se sentiu na obrigação de fazer tudo certo para você não ser xingada, não ser rejeitada, né? Porque, querendo ou não, foi uma forma de rejeição, tipo, você errou, então você é burra, você é rejeitada.
você não, né? Então, isso é um fato bem importante, possivelmente venha outros fatos ainda, conforme você for fazendo. Você pega essa sequência, por causa do avançado da hora, e meu bebê está me esperando para mim fazer ele dormir, eu vou ter que encerrar. Mas você assiste esse vídeo de novo, assiste, vai fazendo, anota todas as questões que vão vindo, que vão surgindo, e aí você vai limpando uma a uma. Essa professora é fundamental você fazer, né, porque o professor tem uma influência muito grande na vida da pessoa, assim, né, então uma coisa que, pode ver que às vezes a criança ouve mais o professor do que o pai. Exato. Então, uma palavra vindo do professor, uma palavra assim, ela tem uma influência, ela tem um poder muito grande. Então, limpa até você conseguir, você vai vir uma reinterpretação desse fato por conta própria, quando você zerar a emoção. Você vai entender de uma outra forma, tá? Entender por que ela fez isso, você vai entender, passar a ter um outro olhar. Quando o sentimento mudar, você vai mudar o teu olhar em relação a isso também. E aí você vai mudando essa questão, vai observando se isso se refletiu nas questões em relação à tua mãe, né, em relação à tua infância, que você tinha que cuidar, porque talvez seja um acúmulo dessas questões. Observe se já mudou alguma coisa, quando você olha para aquela questão lá, quando você era criança, que tinha que tomar conta da casa e da sua irmã, né, para você receber elogios, ou não mudou nada. Se não mudou nada, em relação, se limpando a questão da professora, é porque são questões somatórias que não, no caso, você vai ter que limpar uma por uma. E aí você vai limpar todos os episódios, você vai perceber no final que ninguém é obrigado a fazer tudo. Okay. Sim, você vai perceber, você vai mudar totalmente a sua concepção. E a gente vai conversando, tá? Se precisar, pode chamar. Tá bom, muito obrigada. Obrigada a você por se disponibilizar, tá? Aí, eu posso compartilhar essa live com outras pessoas, para elas terem uma noção? Pode, dessa parte? não tem problema nenhum, não. Pode Tá. sim. Uhum. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada a você, Flávia. Qualquer coisa pode me chamar, tá? Tá bom, doutor. Bom? Obrigada, boa noite. Boa noite. Pessoal, então, eu tenho que encerrar, vou adiantar da hora, por mim eu ficava mais tempo, fazia tudo, que até a Flávia zerar esse desconforto dela aqui, né? Mas, infelizmente, eu também tenho compromissos aqui, o meu filho está me esperando lá para mim dormir, meu bebezinho de 1 ano e 3 meses, para mim fazer ele dormir, e, então, eu encerro por aqui essa live hoje, encerro esta semana, né? Dominando a ansiedade com a ponta dos dedos. Eu espero ter contribuído, pelo menos um pouquinho, com cada um de vocês, tá? Qualquer coisa, eu estou aqui. Se resolver se aprofundar, também tem o curso Domine Seus Monstros ali, que as inscrições estão abertas. Muito obrigada a todos e boa noite.